Chegou meu convidado. Pois é, domingo, né? Você sabe como é que faz, né? O convidado de hoje, Ave Maria, vai ser uma aula, vai ser uma doutrina, como diz a espiritualidade dele, viu? Uma doutrina. Então é sobre isso. É sobre você levantar, correndo de onde você está e lá chamar alguém para assistir com você. Porque eu tenho certeza que vai ser, olha, um celeiro, uma troca maravilhosa de cultura aqui hoje. Porque eu estou falando de um professor, sabe? Um educador maravilhoso. Ele gosta de chamar assim, viu? Professor. E você sabe, ele é pai, é irmão, é amigo, é colega de tantas pessoas, dono de um coração e uma sensatez maravilhosa. Eu acho que eu vou parar de falar, sabe por quê? Porque, olha, eu vou deixar de transmitir tudo isso para você através das telas. Eu vou convidar para vir aqui na minha cozinha, ele, somente ele, Professor Cruz. Opa, bom dia, feliz domingo para você. Obrigado, meu. Uma alegria imensa estar em sua casa. Poxa, meu mestre. Que é isso. O prazer mesmo de receber. Tô super feliz, de coração mesmo, viu? Não só eu, como meu pai, tava todo mundo aqui ansioso para te receber aqui em casa. Esse café é delicioso. O café tem que ser bom. Se não for bom, eu te pego, tá viu? Certo. Senta aqui comigo, fica à vontade. Obrigado. E a mesa tá beleza, Tá hein? bonita, não tá? Pois é, eu ia tomar café lá em tua casa, mas eu falei, não, vou chamar pra vir tomar café comigo, que é muito melhor. É uma alegria minha. Pois é, professor, primeiramente, eu agradecer por ter vindo. Muitas pessoas, né, indicaram você para vir, que a gente abre, né, um espaço na TV para as pessoas mandarem sugestões de quem serão os entrevistados. E você apareceu assim com a força muito grande. Professor Cruz, Professor Cruz, Professor Cruz. E aqui está você, viu? Eu quero antecipar os agradecimentos, você está aqui, viu? Vamos bater um papo, porque tem muita gente querendo saber quem é Professor Cruz. Então, a primeira pergunta é essa. Quem é? De onde veio? Filho de quem? Eu nasci em Salvador, na capital baiana, ali no Campo Grande, né? E depois de longos anos estudei no Colégio Severino Vieira, no Colégio 2 de Julho, me formei na Universidade Católica, casei, tive 2 filhos, você conhece Ana Terra e Mateus, hoje também tenho meus 2 netos, né? Gabriel e Aninha. E por volta de 1985 vim para essa cidade maravilhosa que se chama Poções. Nunca tinha saído de Salvador, ia muito em Ubaitaba, onde a gente tinha uma propriedade e tal. E daí a gente veio para Poções. Numa noite maravilhosa, me lembro um dia que eu mais gostei de Poções na minha vida, no dia 26 de dezembro de 1985. Gente do céu, olha a cabeça do homem. Datas. Sentado ali no Jardim dos Pássaros. Que jardim maravilhoso, cheio de rosas. Né? Até hoje eu me lembro de Dona Néia, não sei se você se lembra de Dona Néia. Cuidava dos jardins, né? Que ela esteja no Oriente Eterno e sinta isso. Né? Foi vítima de um trágico acidente, né? Foi. Aí eu vim com minha esposa, fomos trabalhar no Roberto Santos, larguei 6 atividades que eu tinha em Salvador e comecei uma vida nova. Estou feliz. Como é que o senhor veio parar em Poções? O senhor é um soteropolitano nato. Na verdade, assim, eu era muito família. E eu tinha criado Mateus muito em creche, ficava na creche e tal. E Ana Terra, que era nessa época, Ana Terra nasceu em agosto, e para dezembro tinha o quê? 4 ou 5 meses de vida, e eu ficava aquilo martelando. Vou criar minha filha numa creche e tal. E quando vi aqui, rapaz, aquele clima de ar-condicionado, eu tinha ido a Mirante, de uma propriedade de meu sogro, Mané Calongo, e a gente tinha comprado, eu também estava comprando terra e tal, e aí gostei, e aí vim para cá, e aí cheguei aqui em Poções, ia morar naquela casa ali, onde estava comprando aquela casa que era da mãe de Regnier Marinho de Lima, né, de Ni, do pessoal de Mirante, e Fidel Sarno, Fidelão, me tirou de dentro da casa para me morar ali no Jardim dos Pássaros, onde eu tinha gostado, onde eu tinha me sentado, sentei em frente à casa, você falando de espiritualidade, e aí fui morar ali. E aí fui morar ali, ainda fiquei trabalhando em Salvador, que eu trabalhava na prefeitura de Salvador, e um tempo fui dando aula, fui ser coordenador aqui do centro cívico, né, que se chamava na época, aí ajudamos. Qual era o centro cívico? O centro do Colégio Roberto Santos. Chamava Centro Cívico, era.
cívico. Cívico. E aí nós construímos aquela quadra que inauguramos no dia 7 de setembro de 1986. A diretora era a Rosângela Cunha, que eu mando um grande abraço. Pessoa maravilhosa. Filha de Pedro Cunha, um grande homem que essa cidade teve, juntamente com Prefeito em 77, não foi? Juntamente com o seu Eurípides Rocha Lima, são grandes baluartes dessa cidade que aqui a gente pôde. Aqui eu fiquei, amei, sou cidadão daqui de Poções, fui abraçado pela região toda, eu tenho um orgulho disso, assim, um orgulho, não aquele orgulho soberbo, eu sei, mas um orgulho né? cristão, de ver as pessoas gostam, assim, onde eu vou em Boa Nova, vou em Bom Jesus, vou em Mirante. Esses dias mesmo eu estava conversando, a gente estava em Nova Canaã, vendo os trabalhos, as pessoas homenageiam a gente. Então aí estendeu até Cândido Salles. E aí o nome foi crescendo. Professor, o senhor disse que estudou em Salvador. O senhor fez 2 faculdades. Quais foram essas 2 faculdades? Aí eu fiz o meu primeiro na Universidade Católica, fiz licenciatura em Educação Física e depois fiz Administração de Empresa pela Fundação Getúlio Vargas com a Universidade Federal de Pernambuco. Fiz também Gestão Ambiental, né? Eu tenho um curso de pós-graduação em Gestão Ambiental. Nossa. Estudei um pouquinho de teologia. É um almanaque, gente, o homem. Estudei um pouquinho de teologia, né? Gostava muito daquela época, teologia para leigo e tal. Teologia tem muito a ver com sua pessoa, viu? Será? Ô, professor, normalmente a gente sempre escolhe, assim, nossos primeiros... tudo de primeira a gente escolhe porque tem algo a ver com a gente. O senhor escolheu a educação física por qual motivo? Porque eu era desportista. Eu tinha passado em geologia também, mas não quis seguir, quis fazer, porque eu praticava muito esporte. Eu fazia natação, jogava basquete, futebol de salão, futebol de campo, né, voleibol, com você também, né? Você é um atleta com esse corpo aí, era da época do voleibol. Zezinho do vôlei. Zezinho do vôlei, tá vendo? Que a gente não esquece. E eu era apaixonado por atividade xadrez até hoje. Eu sou, né? Xadrez eu aprendi com os russos, Boris Adjemov, Nicolau Tichenko, né, no clube inglês, no Bahia Plist Club, em Salvador, foi onde eu aprendi a jogar xadrez. Então sempre gostei de esporte. E aí um amigo meu, Eduardo Zenon, Toinho, me chamavam de Toinho. Não, rapaz, vamos estudar coisa, não, mas eu fiz. Eu sou da 3ª turma da Bahia, de Educação Física, Educadores Físicos. Nossa! Me formei em 1976. Um dos pioneiros na Bahia, Educação Física. Um bocado. Nossa Senhora! Basquetebol. Ô, professor, mas de repente o senhor vai e faz administração. E há um diferencial grande de um para o outro. Por que administração? Porque é exatamente assim, né? Eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Salvador. E como eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Salvador, eu comecei a ter essa necessidade, você está entendendo? Um pouco sobre. De entender a questão de administração, contabilidade pública, aprender as coisas. Eu sempre fui um cara pluralista. Então, nessa parte da pluralidade, aí eu fui me desenvolvendo, me interessando. Né? Aí consegui uma bolsa, ganhava dinheiro para estudar, né? Pela Fundação Getúlio Vargas, daquele que falava muito em economia, por volta de 1979, né, 78, 79. Né? A memória só perdoa os velhos. Não, pelo amor de Deus. O homem, né, diz ele velho. Você ouviu? Velho? Quem é eu para lembrar das idades aqui? Ô, professor, deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. Eu vejo o senhor sempre andando lá para cá na Rua de Conquista. Ainda não lhe filmei com aquele shortinho curto. Gente, precisa ver como é que é, viu? Mas eu vejo que você ainda mantém, né, a educação física na sua vida, né? Mantenho. E isso eu fico muito feliz. Mas eu vou voltar um pouquinho no feedback, porque dizem que quando a gente é bom no presente, é porque foi muito bom no passado. Como foi você criança? Como fui criança? Eu fui danado do vizinho, como é que era? Não, eu fui assim, eu nasci, né, e eu fui pintão. Eu morava no Campo Grande. No Campo Grande, em Salvador, não era... Me lembro ali, era areia, aí desenvolvi muito. Eu tive na minha fase, quando eu fui chegando, eu alcancei no movimento hippie, né, aqueles movimentos que tinham ali, mas eu não me juntava, porque eu tinha aquele medo de droga, né? O povo era muito alternativo. Aquela Baby Consuelo andava por ali, o Raulzito, que era o Raul Seixas,
né? E aí eu tinha um amigo, Silvio, que tocou na banda de Raulzito, e aí eu fiquei, rapaz, e ele morreu porque tomou muita dose de barbitúrico. Aí eu me afastava completamente. Então eu era da turma do esporte, de jogar bola, jogar capoeira, praticar karatê, né? Correr na praia. Correr, picula, garrafão. Não sei se você teve a oportunidade de brincar de garrafão. É aquele que dava um murro nas costas? Pisou na linha, aí saía correndo e tal. Era assim. Diz que é bom de garrafão, meu filho, é bom de educação física, viu? Eu sempre tomei murro, teve jeito. Assim, aí nisso também eu fui uma pessoa muito parte religiosa, porque minha mãe sempre exigiu da gente. Eu sou uma pessoa que eu li a Bíblia todinha 3 vezes, de Gênesis até o Apocalipse e tal. E isso aí, por aí fui crescendo minha vida. Então a gente ia para a missa, né? Tinha que assistir à missa. Depois me casei, né? E também continuei a minha parte religiosa, que eu acho que nós temos um tripé muito forte na vida da gente. Deus acima de tudo, certo? Lá, a parte espiritual, que a gente nunca pode deixar de esquecer, e também a parte material, que a gente também tem que cuidar. Então é aquilo que você fala. Então eu tenho o meu corpo, tá aqui, eu tenho que andar, tenho que caminhar, tenho que me exercitar, porque a idade vai chegando. Já passei dos 60, né? E a gente tem que manter isso aí. Eu sempre digo, professor, que nós somos como uma máquina, né? Se a gente não abastecer ela com boas coisas, ela vai acabar se danificando, né? A cabeça, ler bons livros, o corpo, fazer sua educação física, e assim vamos. Eu acho que a vida é nesse patamar. E eu lhe conheci, professor Cláudio Roberto Santos, dando suas lindas aulas para que os alunos que fossem no tempo de hoje eram seguidores, né? Porque hoje está na modernidade, né? Hoje é os seguidores. Mas seus alunos tinham muito apreço por você, eles esperavam chegar o momento. Olha que eu não estudei no Roberto Santos, mas eu via como você era muito bem aplicado no Roberto Santos. Então todo mundo curtia o professor Cruz. Mas eu lhe conheci em um segmento justamente o religioso também, né? A gente frequentava os Servos de Maria, né? Eu me afastei um pouco, não sei se você ainda frequenta, mas a gente nunca se afasta, né, do que a gente aprende de bom, né? E o que você tem também a me falar sobre um pouco, sobre o seu lado religioso? Na religiosidade, realmente, naquela época, né, nós trouxemos para aqui o Crisma, a primeira turma de Crisma, o movimento familiar cristão, né, dos casais, junto com o seu João Cambuí. Eu me lembro, tem uma coisa, a Festa do Divino, que a gente ajudou, foi um coordenador, com o seu João Cambuí, Valmir, um rapaz da Kombi, que já faleceu um tempo atrás. E então a gente tinha esse trabalho. No Servos de Maria, a gente vê uma coisa, muito estudo. É muito estudo mesmo. Então, para você entender a espiritualidade. Então, nós estamos aqui, nós temos um processo evolutivo. Aquilo que você agora há pouco estava colocando. Então, a gente tem que abrir a nossa mente. Nós temos que procurar ler, aprender, ouvir, né? E a gente foi participando disso. E eu sempre tive uma relação muito amistosa com meus alunos, quer na área de esporte, quer na área da própria sala de aula. Então a gente sempre teve com eles dando sociologia, filosofia e tal para eles. A gente teve sempre essa participação de ser amigo, não adversário, não autoritário. Eu cheguei a ser diretor do colégio, eu cheguei a ser secretário de educação, fui secretário também de saúde, secretário de administração, assessor do prefeito em Poços. Então consegui uma trajetória realmente com uma boa conduta, né? Uma trajetória realmente de fazer as pessoas entenderem a relação e tentar mudar um status quo. Então não é você querer se impor às pessoas, é que as pessoas sejam seu amigo, traga o que tem de bom, porque todos nós temos um lado bom, né? Então você traz aquilo que tem de bom para as pessoas, né? E você leva também o que tem de bom no seu coração, né? Você vê um dia de domingo desse maravilhoso, então a gente está aí para renovar, renascer, reflorir, aprender, crescer e principalmente nos aproximarmos de Deus. Há pouco teve a Santa Missa, né? Foi transmitida, então você vê quantos milhares e milhares de pessoas tiveram a oportunidade de ter Deus dentro da sua própria casa, né? Quer dizer, essa oportunidade que a emissora dá de chegar a Deus no lar da pessoa. Quantas pessoas estão hoje em um leito?
Quantas pessoas estão numa cadeira, não pode se levantar? Quantas pessoas já têm uma idade avançada, não pode, e hoje teve oportunidade. Então isso quer fazer o bem. Eu aprendi isso, e isso eu passei para os meus alunos, e graças a Deus, até hoje, você fala, professor Cruz, onde você tem os mais antigos. Eu fico muito alegre quando eu vejo algumas crianças. Eu passei na porta do colégio Antônio Carlos, aí o menino, senhor professor, o senhor vai dar aula para mim? Aí eu falei, eu me aposentei, né? Mas a vida é maravilhosa. Né? Nós estamos sentindo falta de professores como a sua pessoa. Viu? Mas tem muito professor bom. Professor, eu sei que você também é maçom, né? E dentro da maçonaria existe muitas coisas a qual a gente não conhece. E quando as pessoas não conhecem o que sabe, elas já acabam gerando um certo preconceito. E agora nós vamos falar um pouco sobre maçonaria. Não, Podemos? Podemos, sim. Mas será no próximo bloco, sabe por quê? Porque isso é muito bom. Então vai chamar quem não está na sala, quem não está na televisão aí, corre lá, chama, porque agora nós vamos falar de um assunto muito importante e relevante. Tá? Deixa eu falar com você sobre o colorido dessa mesa, que é lá da Vida Saudável. Você sabe, né? Uma quitanda que tem de tudo. Tudo aquilo que você precisa, lá você encontra. E quando você quer tomar um café, aquele biscoitinho, já sabe? Panificadora Conquista, a Padoca. Eu vou rapidinho em nome deles dois e já volto, tá bom? Rapidinho. Café com Zé, volta já! Estamos de volta no Café com Zé. Voltei, não falei que era rapidinho. E aí, já chamou quem não tá na sala ainda, é na cozinha? Porque você sabe, todo lugar hoje em casa tem televisão, né? Olha, deixa eu falar com você aqui sobre o sucesso que tá a caneca do Zé. Ou melhor, né? A caneca do programa Café com Zé. Porque o povo tá falando, Zezinho, cuidado com tua caneca. Pois é, cuidado pra não quebrar, viu? É ó, de vidro. E deixa eu falar com você aqui que é facinho você ganhar uma caneca dessa. É simples. Vai aí, ó, vai aí agora, na televisão, bonita, linda. Faz uma foto da tela e manda pra esse número que tá na televisão, tá certo? Tá bom? Agora só vale a primeira pessoa, não dá pra todo mundo não, viu? Corre que pode ser sua essa, tá? Beijo. Professor, deixa eu falar com você agora a respeito do nosso papo do primeiro bloco, né? A maçonaria. O que é a maçonaria? Nós costumamos dizer na maçonaria que Deus é o engenheiro do universo. Eu acho lindo essa proposta, né? Porque para criar tudo isso é uma engenharia. Me fala um pouco sobre a maçonaria, professor. Olha, a maçonaria é uma instituição universal e milenar, né? Uma instituição com os pedreiros, né, que construíram a sociedade, tentaram mudar o mundo e tal. E a maçonaria ela tem um grande objetivo, tornar feliz a humanidade, né? Tem uma parte, por exemplo, que ela busca a perfeição do homem, que a gente sabe perfeito só é Deus, mas para que o homem vá se construindo nisso. E a maçonaria tem os seus graus, né? E tem, acima de tudo, também muito estudo, muita dedicação, muito trabalho, mas a maçonaria mantém até hoje uma parte do segredo. Então, o que sua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então, se você ajuda, se você procura, então essa parte toda a maçonaria preserva. E essa é a grande, talvez, a força, o dogma que a maçonaria mantém até hoje. A maçonaria participou da independência do Brasil. A maçonaria participou na França, né, da queda da Bastilha. A maçonaria participa de grandes eventos pelo mundo, sociocultural, socioeconômico, sociopolítico. Mas a maçonaria quer, acima de tudo, ela tem aquilo que você falou. Quem é Deus é o grande arquiteto do universo. Para você entrar na maçonaria, você tem que ter fé e ter um Deus, acreditar em Deus. Maçonaria não é religião, certo? Maçonaria não é doutrina, né? Maçonaria é um processo que a pessoa busca de uma evolução e na busca de uma perfeição. Amanhã você ser melhor do que hoje. Amanhã, segunda-feira, você será melhor do que foi hoje, domingo. Com certeza. Professor, para tirar mais claro, né, nós estamos aqui, eu sempre digo que meu programa, nosso programa, que eu sei que você também faz ele comigo, é para tirar justamente as dúvidas, né? A gente sabe que existem os dogmas, como você falou, e eu estou aqui também para acabar com aquela questão, meu Deus, e isso e aquilo. A respeito do bode. Como é a história do bode, gente? Porque esse bode é tão famoso, esse bode. Como é que é o processo do bode? Olha,
A gente geralmente, né, quando a gente, como é que eu vou lhe explicar para a sua grande audiência, às vezes as pessoas procuram taxar alguém, Zezinho do vôlei, aí, ó, exato. por causa da bola de vôlei, o cara gostava de jogar vôlei, passou a ser Zezinho do vôlei, não foi isso? Então, a maçonaria, os maçons, por ser uma coisa muito secreta, e tem uma palavra que ele usa na maçonaria chamada Zé. Acho que alguém ouviu e pensou que era Bé, de bode. Esse é uma dedução minha. O queixo caiu já voltou pro lugar. Mentira! Então, quer dizer, alguém ouve falar assim, alguma saudação, e aí criou nisso. E também a maçonaria teve alguns embates com a igreja, né? Principalmente a igreja com alguns na época. E esses embates, né, a igreja aí deu, mas nunca. Nós todos somos cristãos, todos somos filhos de Deus, todos acreditamos em Jesus Cristo, né, como nosso luz, inspiração, grande mestre da maçonaria, Jesus Cristo. Né? Então a gente vê isso, não existe nada de bode, não tem nada escondido, não tem nenhuma magia negra, nenhuma coisa. Todos os trabalhos maçônicos são abertos com o livro da lei, certo? Que é a Bíblia Sagrada, né? Ou ao Corão, em outra parte do mundo. Inclusive, professor, não lhe cortando, mas lhe complementando a respeito disso, na maçonaria tem um projeto chamado Demoler, não é isso? É um projeto de iniciação muito bonito, muito lindo. E eu já tive modelos meus que participavam de lá e foi muito mais fácil, né, trazer para eles o conjunto de educação, porque é um trabalho feito lá que tem um efeito muito bom cá, né? Como é que funciona o trabalho desse Demoler? Que eu sei que o senhor não é um dos responsáveis, se não me engano é Djalma Messias, né? Vou mandar um abraço para meu amigo Djalma, ele faz um excelente trabalho. Mas o senhor poderia pincelar para a gente aqui? Pode ser que tenha algum adolescente que participa de um projeto desse. Eu acho importante a gente deixar aqui. É difícil acessar esse projeto? Não. É muito bom você ter colocado isso, porque ele cuida da juventude. Então essa criança, ela vem sendo preparada e ela tem também uns lemas que tem que ser seguidos. Por exemplo, a família, a pátria, né? Isso, os estudos, a escola, valoriza muito a questão da escola pública. Você está entendendo? Essa questão da família é muito forte na hora de Demoler. E ela também prepara dentro daquilo que foi Jacques Demoler. E vai conduzindo esse menino dentro de uma filosofia também para ele ser um grande cidadão, servir a sua cidade, servir a sua... E o menino fica culturalmente desinibido, como você colocou, né? Você sabe que para ser modelo, para desfilar, para você ter, não é isso? O respeito, acima de tudo respeito, tem que ter o respeito ao pai, à família e tal. Então é isso que busca, né? Como tem as filhas de Jó também, aqui em Poços não tem. Mas em Vitória da Conquista já tem, que se faz esse trabalho também com as moças e tal, que busca exatamente isso, ser um cidadão útil à sociedade, né? Não um cidadão nocivo da sociedade. Então ele aprender as coisas que se deve fazer, né? O mal que a corrupção faz à sociedade, né? O mal que a droga faz à sociedade, né? O mal que o banditismo faz à sociedade, o mal que as maus companhias, bebidas, vícios. Então o menino vai sendo despertado para um caminho de retidão, um caminho de construir um grande cidadão. Então vocês viram aí, né, gente, que é só chamar Zé... É Zé, não é o bode. Acabei de aprender isso hoje, né? Gostou, né? Agora vamos falar um pouco de sociedade. Eu sei que o senhor já esteve e sempre está ligado à política, né? E eu não posso passar por aqui sem falar desse tema que o senhor defende. O senhor é gestor também, já foi gestor desse município em relação a segmentos de secretarias. E o senhor sabe como é difícil essa parte, né, de gestão da cidade. Tem planos para o futuro? E aí existe uma possibilidade de um professor Cruz prefeito, professor Cruz apoiar... Como é que tá esse cara, olha, professor Cruz? Eu até pouco dia em Conquista, a gente participando desse movimento da BA, da duplicação da coisa, e me levaram a pergunta nesse nível. Eu sou um dos defensores do municipalismo. Eu gostaria
né? E Tom Gordo, na época, comprou essa ideia, saiu dessa cabeça aqui um tema que virou municipalismo forte, né? E acho que o cidadão vive no município. E nós temos um Estado que fica com a maior parte do dinheiro, que é o Estado formado pelos municípios. A Bahia tem 417 municípios que formam o Estado da Bahia, você imagina. E o Estado fica com a maior parte do dinheiro, né? Ou quase o dinheiro todo. E temos a nação, que é o conjunto do Estado, que nada mais vem a ser do que o conjunto dos municípios. Então eu sou um cidadão que defende o municipalismo, né? E sempre tive essa causa e tal. E com o Tom Gordo comprou esse leque. Me lembro, não sei se você lembra de Leonel, também ajudou muito a gente. E nós conseguimos mostrar, né, no Brasil a força do municipalismo. Hoje nós temos a UPB, a União, levamos o Tom Gordo, chegou a ser presidente da UPB. E era uma outra ideia política. Eu nunca tive assim esse desejo assim, pelo executivo. Por quê? Eu acho assim, o executivo tem que ser algo muito bem pensado, muito bem preparado, pessoa muito bem polida. Você está entendendo, Zezinho? Uma responsabilidade muito grande. Você lidar com o dinheiro do remédio. Não deixar que aquilo ali, eu fui secretário de saúde, que escape um tostão daquilo ali, porque aquilo ali é vida que está ali. O dinheiro da educação, da merenda escolar. Você já pensou que carga essas pessoas que desviam o dinheiro da merenda escolar, do transporte escolar, como vai viver com isso aí? Isso um dia a pessoa paga, meu amigo. Tem um ajustezinho de conta. Quando você faz o bem, o grande arquiteto lá do universo bota o mais. Quando você faz o mal, você coloca um pontinho negativo. Um dia vai ter um ajuste de conta, né? Então acho que a gente tem que ser, quando se candidata a ser prefeito de uma cidade, você tem que estar muito bem preparado. Há poucos dias tem um cidadão querendo ser candidato, ele começou a conversar comigo, eu falei para ele, rapaz, qual é o seu programa político, qual é o seu projeto político? Aí ele ficou assim e tal, a esposa dele estava do lado. Ele, não é assim como, professor? Eu falei, rapaz, por exemplo, eu dei a ele, Poções é uma cidade que pode ser 100% saneada pela sua topografia. Nós começamos aqui um trabalho, né? Então, vocês daria plena cobertura todo dia um trabalho desse, levaria para o Brasil inteiro. Poções é uma cidade que tem 100% de saneamento. Não é bonito isso? Uma cidade que vai fazer um bem para a humanidade, para gerações e gerações, né? Então a gente tem que, a pessoa ver que quer ser político, né? Educação, vou dar um exemplo para você aqui. Educação hoje tem as verbas próprias, mas você não conhece uma política nenhuma educacional no município. Agricultura, você não vê, o cara é secretário de agricultura, qual o projeto político o cara fez, desenvolver o quê na secretaria? A educação, eu falei para ele, porque você não pega uma equipe, mas vai em Sobral, no Ceará, que é uma das primeiras educações do país, e vamos ver o que tem semelhante ao nosso e traga para a sua cidade, traga aqui para Poções, implante um projeto semelhante. Quer dizer, não é só pagar o salário do professor, exigir aquilo e tal, conteúdo e tal, mas ter um projeto, uma ideia, uma formação, uma política educacional no município, né? Nós estamos falando aqui de Poções. Outro dia eu falei para a Adonias, em Boa Nova, da questão na agricultura, né? Porque tem Secretaria de Agricultura, mas você precisa ter uma política agrária, né? Você precisa ter uma política agropecuária, né? Você precisa ter coisas desse nível, né? O cara quer secretário de expansão econômica, aí você vai na feira, o que o cara tem que ver. Você já viu Poções como está crescendo? Você estava falando agora dos seus patrocinadores e olhando, né? Quantos e quantos comércios tem em Poções hoje, cresceu. Você já não observou isso? Isso está tornando o quê? A economia de Poções independente, né? Então, parou que ser 2, 3 ou 4 comerciantes e tal. Hoje nós temos milhares, né? Então você vai observando, isso é uma maneira de uma expansão da cidade. Cada lugarzinho daquele ele gera 2, 3 empregos. Um emprego, ou às vezes é só da família, às vezes ele contrata um e tal, às vezes não consegue pagar o salário mínimo, paga 80%, 50%, mas as pessoas estão sobrevivendo. Você está entendendo? O senhor falou da geração de renda. Existe um antes e depois. E você conseguiu, né? Você é uma pessoa que vem lá da época da ditadura, aquela época difícil toda, e que nós já falamos, todo mundo tem que passar pelas difíceis fases da vida, né? Nós éramos
O mundo viveu a época do dinossauro. Hoje nós estamos vivendo a era da tecnologia. Em off nós estamos falando a respeito disso. Existe um processo muito grande de diferença na nossa economia de ontem para hoje. Isso num patamar de desenvolvimento. Olha, existe, né? Hoje é uma economia globalizada, né? Hoje o mundo, esse programa que você está fazendo aqui agora, nesse instante, né, hoje está se espalhando. Se foi um tema interessante aqui, o municipalismo, talvez amanhã a Bahia inteira já sabe o que a gente discutiu aqui. A mesma questão é a economia, né? Quando você divulga bem o seu produto, né, você falou aqui do pão, você falou do pão, então as pessoas ouviram, a cidade toda. Alguém, quando passar na frente dessa padaria, vai lembrar, olha, aqui que é por quê? Globalizou. A velocidade da comunicação é muito rápida, certo? E o mercado ficou maior. Você vê que todo mundo pensou no mercado chinês, está até tendo crise na economia chinesa, mas é uma questão de mundo querendo vender a carne, o frango. Quer dizer, hoje já se fala o petróleo, né? Você vê essas questões que tem. Eu fico olhando o futebol. Antigamente o Brasil era o campeão mundial. Hoje você vê a Arábia Saudita, não sei o quê, o esporte. Está construindo uma cidade na Arábia Saudita de 240 quilômetros de casas, imagine. Lá eles estão planejando todo esse desenvolvimento do desporto, né? Então você vai olhando como o mundo se globalizou. Na época anterior, era muito uma economia, a gente chamava engessada, né? E muitas vezes talvez manipulada por aquelas. Eu me lembro do Delfim Neto, aqui me lembrando dele, o Simonsen, Mário Henrique Simonsen, Bozano Simonsen, eu me lembro daquelas coisas. Então era um outro tipo de coisa, né? Hoje nós temos os royalties, hoje nós temos, por exemplo, a questão do agronegócio muito forte no país. Tinha muito forte, na minha época, foi a indústria química, né, que teve o polo petroquímico de Camaçari, que a gente deve muito à visão militar, na época, né, que veio, e também nós temos também, além dessa indústria petroquímica, nós tivemos um início muito forte, já em anos anteriores também, da indústria automobilística, né? Os carros, né, a Volkswagen, né, que impulsionou São Paulo, né? Hoje nós temos outros lados também que a gente vê, por exemplo, o turismo. Né? As pessoas têm todo esse interesse. É uma vida nova. O turismo, né? É um campo muito forte, né? Gente, eu acho que vocês ainda não provaram. Se provaram, vai provar 2 vezes. Porque, olha, eu tô aqui com um pedacinho de ameixa, sabe de quem? Do melhor iogurte que existe no mundo. Tô falando do Sabor e Arte, maravilhoso, viu? Esse aqui tá fechadinho, vou abrir, vou tomar com o professor já, porque ele gosta de coisa boa, ele é atleta. E olha, professor, tem um de açaí, viu? Se prepara, você gosta de energia, na vida saudável encontra. E claro, né, para ficar melhor ainda, você vai na padaria, claro, mais gostosa da cidade, que é a Panificadora Conquista, e adquirir os melhores produtos que lá só tem. Tá bom? Eu tô indo pro comercial e já volto. Vou aqui bater um papo com ele, porque ele vai falar agora da experiência dele como locutor, apresentador, porque ele também manobrou isso aí, viu, gente? Volto já. É rapidinho. Café com Zé, volta já! Estamos de volta no Café com Zé. Oi, gente, estou de volta e deixa eu falar com você, viu? Nós estamos lá no YouTube, viu? Grupo Rede Global. Para você assistir alguns dos nossos programas, pode ir lá, clica logo o sininho e é só sucesso, tá bom? Não esqueça, tá bom? E nos siga também nas redes sociais, tem muita coisa legal, tá bom? Beijo. Professor, e aí? Me fala desse cara que arrebentava nas locuções, nas narrações dos esportes. Me fala, como é que foi essa experiência? Maravilhosa, né? Eu, graças a Deus, tive um bom trabalho assim com os amigos, né? Na época tinha aqui o Jaivaldo Silva. E era rádio? Chama Rádio Povo, né? E a Rádio Carioca era Bela Vista. E a Carioca de Feira de Santana, né? Trabalhei com Itajaí, Pedra Branca. E aí eu sempre gostei de esporte, né? Como educador físico. E então a gente tinha esse trabalho também de fazer os comentários. E obtive algum sucesso, até cogitado para fazer a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Foi a primeira transmissão 94? via celular, foi. Então,
eu gostava muito, né? Viajava, a gente fez os jogos do Poções, era uma época espetacular aqui de Poções, né? Poções disputando aí, Eu Copa do lembro. Nordeste. Com saudade daquele Poções. Ô, professor, você tava num jogo de Poções de Birataia? Tava. Ave Maria, fala desse jogo pra nós Posso aí. contar Meu essa Deus, história. Ó, conte. daí surge a história do Poções profissional, né? Rapaz. Teve uma briga e nós fomos Foi. para Salvador, eu me lembro bem, Mirinda, que diria era o motorista, Pedro Silvino, eu e Carlos Luz. Nós fomos para a Federação Baiana, porque o presidente da Federação Baiana tinha sido meu colega, Marquinho e tal. E aí a gente foi discutir porque ia eliminar. Então nós, Pedro Silvino, que era o presidente da Liga, negociou com ele, porque o Fernando Gomes, que era o prefeito de Itabuna, e pressionou, né, era deputado federal, naquela época queria dividir a Bahia, se lembra? Influência, né, Você se lembra, teve disso? Mas aí trocou para a gente disputar o campeonato de acesso. Aí Poções disputou o campeonato de acesso, ganhou praticamente o primeiro turno, mas lançou um jogador lá irregular, deu uma confusão. O jogador me lembro até do Gávea, aí perdeu, mas ganhou o segundo turno e terminou Poções indo para o Campeonato Baiano, foi um sucesso absoluto. Jornal à tarde, saía no Jornal à tarde, Poções era conhecido pelo demais, esporte. né? E grandes jogadores apareceram, né? Os jovens da cidade, todo domingo, né? Como o dia de hoje, né? Tinha, né? Além do seu programa que fosse da época, tinha à tarde o esporte, os povos, os bares cheios. É uma coisa para que as pessoas às vezes não atentam. A promoção de eventos na cidade produz riqueza. Gera. Olha, eu vou mostrar para você. Há poucos dias teve uma exposição, há 15 dias atrás, né, teve a exposição de Poções. Eu tenho um amigo que tem uma pousada e a pousada dele tem 22 apartamentos. Todos os apartamentos estavam lá ocupados. Né? Quer dizer, eu fiquei, olha, eu procurei investigar, ver o que aconteceu. Olha, cresceu tantos números de cavalos, parece que veio 18 cavalos a mais para disputar, não sei quantos. Cavalos valiosíssimos. Né? Caríssimo, não teve banda porque não podia incomodar os animais. Para você ver, então, gera riqueza, uma boa festa, porque tem gente que fala assim, investiu na festa do divino, não sei o quê. Investiu no esporte, no futebol, não sei o quê. Mas quando você faz isso, você traz retorno para a cidade. Né? Você está vendo aí há poucos dias, a cidade encheu daqui, as pessoas vêm, seja qual for o evento, seja religioso, seja um evento cultural. Você que gostava de vôlei, levou a Poções participar a primeira vez Jogos Abertos do Interior, junto com o Raildinho, aquela turma, você lembra disso? Como jogar em Piauí, a cidade cresceu. Então é isso, por isso que sou amante do esporte. O esporte faz com que a gente possa realmente crescer. Né? E o evento, né, traz para as pessoas para aqui Poções e conquista, aí vinha lá no mínimo 50 carros de conquista jogar aqui. Né? Poções e Jiquié, posso vir aqui. Não é verdade? É uma troca, né? Na questão municipalista, para mostrar para você, por exemplo, Antônio Gomes criou a Mires. A Mires trazia aqui na reunião 36 municípios para essa cidade. Ministro de Estado do Estado brasileiro veio aqui discutir coisa na BB, apresentar a proposta do FEF, Fundo de Estabilização Fiscal. Então, realmente, é necessário que a cidade promova eventos. A gente precisa mudar essas mentalidades. Né? Eventos salutares, né? Eventos que façam com que a juventude participe, as famílias participem, e o esporte é isso. Por isso que eu adorava ser comentarista esportivo. Você levava, né, esse conhecimento das pessoas. Mas e aí, quando o Poções foi campeão, o Vitória tomou o título? Aquilo ali foi uma coisa horrível, rapaz. Teve uma briga, onde ia ser o jogo final, ia ser no Barradão ou na Fonte Nova. Nem Bahia. O Bahia foi para a Fonte Nova e o Vitória foi para o Barradão. E o Poções ficou. Se o Bahia e o Vitória não foi a campo, ambos tinham que perder. Claro. Então, eu defendi essa tese com o Pedro Silvino. E, porém, Pedro não deram um jeito lá, deram o título para o Bahia e para o Vitória. Bahia e Vitória foram campeão. E o Poções ficou como vice-campeão baiano. Tem 3 enganchados lá em cima, né? Meu Deus! São os acertos, né? Para futebol profissional.
é uma caixinha de Mas surpresa. enfim, pra mim o momento mais espetacular do Porções foi aquela briga do Porções de Biratá. Aquela ali eu não vou esquecer nunca mais. Porque eu nunca vi tanta gente correndo em um campo só, viu? Pois é, professor. Professor, nós costumamos fazer aqui uma jogada de palavras. Eu jogo uma, você joga outra pra mim, chamado ping-pong. Tá certo? Mas é um tênis de mesa, né? Você é bom, você é desportista, você joga xadrez, você joga vai devagar. tudo, né? Mas nós vamos começar agora. A brincadeira eu vou começar com família. Tudo na vida. Deus. O grande arquiteto do universo. Educação. Sabedoria. Política. O bem social. Saúde. Fundamental. Seu sonho. Amar o próximo sempre. Poções. Cada desenvolvimento. Passado. Que seja meu presente. Dinheiro. Que eu esqueça. Vida. Amor. Tudo isso resumiu você, né? Nossa, quanta coisa legal. Será? Ave Maria. Professor, você tem Instagram? Tenho. Tem. Podemos informar aqui? É Antônio Lima Cruz, @ né, o meu hotmail.com. Esse é o... Vamos botar na tela para vocês, ó, seguir o professor Cruz, conhecer, bater papo. Se alguém chamar no direct lá, você consegue conversar com as pessoas? Pois é. É sobre isso, viu? É sobre uma troca, viu? Até teólogo já foi, né? Você falou pra mim que foi teólogo. Eu tenho 4.400 e poucos seguidores. Né? 4.000 para 128 a última vez que eu vi. E aquele story meu, graça, sempre arrebenta. Você já é um influenciador digital, hein? Adoro! Tá querendo vir. Ô, professor Cruz, eu vou te falar, olha, estar com você aqui hoje foi muito bom, viu? Já lhe agradeci no início, vou lhe agradecer novamente aqui, mas antes de qualquer agradecimento, eu quero lhe pedir um favor. Você é um cara muito visionário, muito futurístico. Eu vejo isso nas suas caminhadas, subidas e descidas aqui na porta da minha casa. E quando eu vejo você passando, você sempre passa com muito entusiasmo, falando com todo mundo, com aquele respeito, com aquele carinho. Então eu vou criar o poder aqui de lhe projetar há 20 anos agora de sua vida. E me fala como é que estará, professor Cruz. Como é que será o seu futuro lá daqui a 20 anos? Bem melhor do que hoje. Eu tenho muita fé em Deus e principalmente eu quero minha evolução espiritual, porque Deus me deu meus filhos, eu tenho uma filha juíza, eu tenho um filho formado, trabalhando, eu tenho um neto formado, já a Aninha também já está se formando. Então eu quero minha evolução, peço a Deus todos os dias, né, que seja minha evolução espiritual. É o que eu mais desejo na minha vida, é meu crescimento espiritual, porque eu tenho um desejo de ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Ah, que coisa linda. Tá vendo, gente? É sobre isso, viu? Então, professor, estamos chegando aqui já no final do nosso programa. Suas palavras foram lindas, mas Obrigado. ainda está valendo um agradecimento. Que também você pode continuar fazendo uso de nossas câmeras para mandar seus agradecimentos, seus abraços a quem de direito. Fique à vontade. Eu agradeço essa oportunidade, né? Estou emocionado quando a gente é lembrado pelas pessoas, né? E desejar você um pleno sucesso. Eu gosto quando as pessoas apresentam coisa nova para a cidade. Peço que as pessoas apoiem isso. E que vocês que estão do outro lado, né? Também que nesse dia de domingo, nesse dia maravilhoso, cresça e possa também ajudar a crescer. Né? Se hoje nós tivemos aí 30, 40, 50 mil assistindo, no próximo domingo que nós teremos 100 mil pessoas assistindo, porque isso é bom para a cidade. É que é a memória viva da cidade. É a história viva da cidade que você está construindo. Isso aí vai ficar registrado, tantos e tantos quantos irão aqui passar, ficará registrado e você está construindo uma história de uma etapa da vida do município de Poções, a terra do Divino Espírito Santo. Muito obrigado, eu que lhe agradeço de pleno coração. Eu que lhe agradeço também por você ter vindo, ter colaborado, ter trago tanto para a gente. Porque nós estamos hoje, domingo, em casa, perto do almoço. Daqui a pouco vai todo mundo correr para a cozinha, mas está todo mundo aqui assistindo o senhor.
E não é só porque o senhor é o professor Cruz, não, o assessor, não é só porque o senhor é o professor Cruz, o jogador de xadrez, o professor Cruz que jogava futebol, não é por isso, é porque o senhor tem um coração muito bom. Obrigado. E isso é que faz as pessoas ser diferentes. O senhor falou uma coisa linda, obrigado por vocês terem lembrado da gente, mas é bom que o senhor nunca esqueceu de nós. Então esse é o trocadilho que nós temos a lhe oferecer, é fazer com que o senhor nunca seja esquecido. E quantas vezes o senhor quiser fazer uso de nosso espaço aqui, seja ele qualquer que seja, pode vir. Liga aí, Zé, quero no teu programa tomar outro café? Pode vir. Porque eu sei que tem muita coisa dentro desse coração, guardada dessa memória, que tem que ser dito a todo mundo. Tá certo? Pode ter certeza disso, viu? Que a Global TV, ele apoia em qualquer que seja o seu projeto de sonho, e seja ele além dos sonhos, tá bom? Muito obrigado mesmo por o senhor ter vindo. Eu quero que o senhor volte mais vezes, tá bom? Foi um prazer tomar esse café com o senhor. O prazer foi meu. Eu, não só eu, mas todo mundo que nos assistiu está muito feliz com a sua presença. E seus olhos, claro, me dá mais ênfase, mais disposição para agradecer a todo mundo que está em casa. E desejar a você que está aí, nos assistindo, batendo esse papo, trocando esse conhecimento, porque eu estou saindo aqui mais rico hoje. E eu tenho certeza que você que está em casa está saindo ainda mais rico do que era, tá bom? Muito obrigado, que o bom arquiteto do universo nos proteja, tá bom? Amém. Beijo.